Só atualizando antes da gente amar a Isabelle Moraes, o 5º gol do Manchester City foi anulado. Então continua 4-0. Ainda dá pra sonhar. Mentira, não dá, já acabou. Putz, o técnico dos caras tirou um ponto e meteu um volante. Largou. Isabelle Moraes, muito boa tarde pra vossa pessoa. E nos atualize, por favor, com relação ao tricolor paulista. O que acontece de mais importante no São Paulo nesta terça-feira? Tá certo. Oi, Soleil, boa noite pra você, Gabi. Quando a Alemanha fez 4 no Brasil, eu ainda imaginava que o Brasil ia virar, viu? Vai que o esporte aí tá louca sobre o Felipe Gutiola. Gente, uma ótima noite pra vocês. Gabi, meus parabéns. Formadíssima entre nós. Agora sim, formalizou, mas você já trabalha brilhantemente com a gente. Uma felicidade ter você com esse passo. E o Soleil que montou essa abertura, Soleil, de São Paulo e Santos, do programa... Na verdade, eu coloquei um gol de cada clube que vai jogar nesse meio de semana. A sequência da abertura, mas a sequência foi muito legal, resgatar os gols antigos. A gente tá nesse clima de sanção, né? No fim de semana, às 18h30 no domingo, tem São Paulo e Santos. O São Paulo voltou nesta terça-feira aos trabalhos, depois da vitória sobre a Ponte Preta. Teve folga ontem para a maioria do elenco, voltaram hoje aos trabalhos dos atletas. Começou por volta de 4 da tarde o treino, ainda tá rolando, mas deve ter, talvez, alguma novidade na lista dos relacionados para o Sansão. Pode ser o atacante Luciano. Depois da vitória sobre a Ponte Preta, o técnico Rogério Ceni disse que o Luciano tinha uma semana, talvez 10 dias para voltar, e se esse período de uma semana aí for concluído, ele pode ser relacionado já contra o Santos no domingo no jogo pelo Campeonato Paulista. O Luciano e o Luan, inclusive ontem, não tiveram folga, trabalharam no CT normalmente. Eles que voltaram, né, às atividades junto ao grupo na sexta-feira da semana passada, então estão nesse período aí de pré-temporada mesmo, para talvez reforçar a equipe do São Paulo nos próximos dias. O Luan vai demorar um pouquinho mais, o Luciano deve ser essa cara mais próxima de voltar à equipe. O Patrick segue trabalhando aí em processo de recuperação de uma lesão. É a situação desses atletas ainda afastados do São Paulo em processo de recuperação de lesão. Além de toda essa expectativa que se tem do São Paulo, né? Primeiro, a gente está falando do Sansão no domingo, mas claro, tem a Inter de Limeira na quinta-feira, então trabalha hoje, amanhã, joga quinta, depois segue treinando para enfrentar o Santos e a sequência dos 2 próximos jogos, mas no mercado também o São Paulo se organiza, mais ou menos, né? Tá observando umas possibilidades de mercado, não dá para o torcedor esperar muitas contratações, não vão vir tantas contratações para o Campeonato Brasileiro, né? Que o São Paulo logo vai começar a disputar também com os demais times, mas uma situação que o São Paulo está observando era do zagueiro William Rocha, zagueiro que está atuando pelo Portimonense, lá de Portugal. O São Paulo, o técnico Rogério Ceni queria contar com o jogador porque o São Paulo, para reforçar ali na defesa, mas a situação esfriou, era o que o São Paulo observava de uma possibilidade de empréstimo com opção de compra ao fim desse período, mas o clube português não quer liberar o William Rocha por enquanto. Quem é esse William Rocha? Não teve uma passagem extensa aqui pelo futebol brasileiro, começou aqui, claro, no Brasil, ele é daqui, mas jogou só em alguns clubes das categorias de base, Flamengo, Grêmio, não chegou a ascensão ao profissional, foi para o futebol português, lá é que ele se desenvolveu e conseguiu a ascensão a um time profissional. 27 anos, 1,93 m, ainda não é dada como descartada essa possível contratação, e se ele viesse, seria não só o zagueiro mais alto do São Paulo, como o jogador mais alto do elenco. Por exemplo, o Volpi e o Jandrei, os goleiros, têm 1,88 m, ele tem 1,93 m, o William Rocha. Não é uma situação descartada, mas nesse mercado cauteloso, com a situação financeira delicada do São Paulo, o William Rocha é uma possibilidade, ainda segue sendo, apesar de remota, para a defesa. Então, o pessoal está mexendo ali no mercado de São Paulo e o Ceni preparando a equipe para a Inter de Limeira, quem sabe a terceira vitória consecutiva e o Sansão no fim de semana, né? Isa, você falou com relação ao William Rocha, né, que ainda existe essa possibilidade, ainda que remota. Se não for ele, o São Paulo já estuda algum outro nome para a zaga, porque a gente sabe que o Miranda ali já deixou a desejar em alguns momentos, o Arboleda, na minha opinião, eu gosto dele dentro de campo. Eu já tive algumas críticas com relação ao extracampo, mas dentro de campo eu gosto dele. Apesar de achar que nas últimas rodadas, ele e o time como um todo caiu muito de rendimento. São Paulo já pensa em algum outro nome para zaga? Não, Gabi, não pela minha apuração, né, claro, a situação do mercado de São Paulo ela é bem sutil, né, o São Paulo não tem observado muitos nomes, não só na zaga, como em outros setores. Teve o grupo de contratações no começo do ano, né, trouxe o Jandrei, trouxe o Nicão, Rafinha, Alisson, enfim, trouxe esses atletas para a equipe, e aí estagnou um pouquinho. O São Paulo não pensa agora em fazer uma movimentação de mercado muito grande, já que fez
foi com 5 atletas no começo da temporada. Se voltar a mexer no mercado, né, se abrir agora a caixa de contratações ao longo da temporada, vai ser pontualmente. Por isso queria um reforço para a zaga, o Rogério Ceni, porque veio um para o gol, veio para a lateral direita, veio para o meio campo, veio para o ataque, não veio para a zaga. E o Rogério Ceni ainda não tem uma zaga definida neste começo de temporada. Não tem nenhum time definido, né? Tem a rotação de todo o elenco, testou vários atletas em todas as posições. Todas as posições do São Paulo tiveram rotação. Até agora, nenhum lateral direito fez todos os jogos, nenhum esquerdo, nenhum goleiro, nenhum zagueiro. Enfim, rodou todo mundo. E na zaga já experimentou o Arboleda com o Miranda, com o Diego Costa. O Léo jogou também na lateral esquerda, como o Wellington, como o Reinaldo. O Léo também já foi opção para a zaga durante a temporada. Então, esses 4 jogadores especialmente. Tem também o Beraldo, que está vindo da Copinha, mas ainda não teve muitas oportunidades. Só que esses 4 atletas, os 4 zagueiros nas mãos do Rogério Ceni, já foram testados. O Ceni ainda não tem uma configuração, pelo menos não firmou uma configuração de zaga, né? Miranda andou falhando em alguns jogos, foi para o banco. Na última partida foi Arboleda ao lado do Diego Costa. Então, a zaga do São Paulo não foi reforçada nesse grupo de contratações, né, no começo da temporada. E se contratar, deve ser para a defesa, porque o Rogério Ceni quer reforçar essa defesa com um zagueiro rápido para recomposição e também um pouco mais alto para ajudar na bola aérea, que é uma arma do São Paulo lá na frente, mas que às vezes deixa a desejar lá atrás. Então tem poucos nomes, é um mercado bem sutil. E a equipe estava trabalhando com o William Rocha pela possibilidade do empréstimo, não ter que descolar também um dinheiro pela contratação, viu, Gabi? E agora, né, Gabi e Isa, meu modo de entender esse mercado de São Paulo, um mercado foi bem mal feito, né? Porque o São Paulo trouxe 5 jogadores, o único que eu vejo com potencial para realmente ser titular absoluto do time de São Paulo é o Patrick. O Nicão pode brigar por vaga e quando tiver melhor fisicamente, só que o Rogério tem que escalar ele direito, né? Tem que escalar ele como ponta, que é a função que ele sempre exerceu jogando no time do Atlético Paranaense. E simplesmente São Paulo não foi atrás de um zagueiro desde o começo do ano. São Paulo quase caiu na última temporada. A zaga do São Paulo já vai fazer um bom tempo que é muito ruim. E o São Paulo simplesmente não foi atrás de um zagueiro, não foi atrás de alguém para ajudar, já sabendo que o Miranda, que não fez uma grande sequência de temporada ano passado, foi bem no Paulista, depois caiu muito de rendimento, não trouxe ninguém para ficar no lugar dele, liberaram o Bruno Alves para ir jogar no Grêmio. Então a diretoria do São Paulo, o Rogério Ceni, quem faz parte do departamento de futebol de São Paulo, de novo fez uma péssima janela porque não reforçaram o sistema que mais necessitava de ter algum jogador à disposição, Gabi. E eu acho que você mencionou o Bruno Alves, talvez tenha... não sei se foi a decisão mais acertada abrir mão dele. Não tô dizendo que é nenhum gênio, mas agora fica aí dentro do mercado atrás de alguém para conseguir recompor e, enfim, fazer parte desse time do São Paulo que de fato tem uma zaga até lenta, né? Até um pouco em função da idade dos jogadores. A Isa falou que a busca é por um perfil de alguém que seja mais rápido, né? Para ajudar na recomposição. E o São Paulo não tem esse zagueiro dentro do seu time. Inclusive, numa das entrevistas coletivas do Rogério Ceni mais recentes, alguém pergunta para ele o porquê o São Paulo não estava tendo bons resultados, né? Até agora, as 2 últimas vitórias de fato foram ali na Bacia das Almas, um time que está sofrendo muito nesse início de campeonato paulista. E aí ele diz que é porque todos os reforços que chegaram são ou de meio campo ou de ataque. É por isso que ele tá montando o time desse jeito e que ele de fato sente falta de reforços no setor da defesa. Acho que é por isso que o São Paulo tá aí nesse mercado indo atrás de alguém para recompor. Ainda em cima disso, Isa, do desempenho do São Paulo e dessas 2 últimas vitórias que foram importantes, afinal de contas, os 3 pontos precisavam chegar em algum momento e o próprio Rogério Ceni falou isso, ele falou: as pessoas querem saber de vitórias, de não passar sufoco no estadual nesse início de temporada. De um jeito ou de outro, essas vitórias, né, estão chegando e o São Paulo vai conseguindo um pouquinho de fôlego no campeonato estadual. De alguma maneira, isso muda internamente o cenário com relação ao São Paulo, ou mesmo o que você observa do ponto de vista de torcedor, né? Muita gente já criticando muito ele, pedindo a cabeça dele. Isso amenizou um pouco depois da coletiva, em que ele citou alguns problemas internos. Qual que é a situação do São Paulo com relação ao Rogério Ceni nesse momento?
Eu acho que ele foi muito sincero, né, Gabi? A torcida compreendeu. Eu acho que a torcida do São Paulo vai ter uma relação com o Rogério Ceni enquanto treinador diferente de qualquer outro treinador. Existe um perfil Rogério goleiro e um outro perfil Rogério treinador do São Paulo, um perfil que ainda não tem muitas vitórias nessa segunda passagem desde outubro. Então houve sim uma certa impaciência em alguns momentos nesse comecinho de temporada, mas desde o jogo contra o Santo André, que foi na vitória da última quinta-feira, eu já percebi uma mudança de comportamento da torcida, vendo, né, de fora, assim, a impressão que eu tenho, até pelas redes sociais também, é de que o discurso do Rogério foi muito sincero para a torcida. Então, quando chega, né, um cara que tem uma história com o clube e fala abertamente o que ele não gosta, e fala que há departamentos que tem que melhorar no São Paulo, sim, e expõe algumas situações, o torcedor entende que, olha, se ele tá falando e se tem coisa errada acontecendo no clube, ele tá expondo para melhorar, então ele quer o bem do clube, o torcedor tem essa consciência. Mas eu acho que vai ser curioso esse reencontro com a torcida na quinta-feira, né? Porque ele venceu o Santo André, o São Paulo venceu o Santo André, emendou a vitória com a Ponte fora de casa, volta agora para jogar no Morumbi na quinta-feira, e aí que a gente vai ver um pouco mais sobre essa reação, né, dos torcedores do São Paulo com o próprio Rogério Ceni, que desde que chegou, eu sinto o Rogério um pouco abatido. Isso foi, inclusive, um questionamento para o Rogério, numa das coletivas que ele fez, do porquê que ele não sorria, assim. Ele falava que, tô vencendo pouco, então não tem como eu chegar aqui sorrindo. Ele chega às coletivas, eu tenho percebido isso, ele sempre foi um pouco mais sério, né? O Rogério tem esse perfil, mas ele chega às coletivas bem sério, desde que chegou ao São Paulo em outubro, até pela sequência de resultados, que não é uma sequência agradável, mas agora é isso. E entender também como que ele vai ter esse elenco, né? A minha última pergunta para ele, inclusive, foi sobre essa rotação, né? O quanto essa rotação que ele faz no elenco, de já ter utilizado praticamente todos os jogadores em 5 partidas, o quanto se atrapalha, por exemplo, no entrosamento do time, porque é tanto jogador que entra, o Jandrei, revezando o Jandrei e o Volpi no gol, na direita já jogou o Rafinha, já jogou o Igor Vinícius, na zaga jogou Arboleda, Miranda, já jogou o Diego Costa, já jogou o Léo jogou na esquerda, assim como o Wellington, assim como o Reinaldo, meio campo já teve Gabriel Sara, Igor Gomes, Nicão, Patrick, enfim, ataque também, mudou com o Éder no fim de semana, Rigoni, Caleri, Alisson, enfim, são muitos atletas, aí você não tem uma ideia de time. A gente vai falar que um provável time para quinta-feira é muito difícil você cravar qual vai ser o time do São Paulo, ou um provável, porque está mudando demais. E isso às vezes configura, né, a equipe, né, do São Paulo. Então é um processo nesse começo de temporada, e eu entendo, vendo de fora, que a torcida entendeu o desabafo do Rogério Ceni e sabe que se não apoiar agora, a situação vai ficar mais complicada. E pra gente fechar, Isa, como você bem destacou, né, ainda é difícil fazer uma projeção de um provável time de São Paulo pra quinta-feira, até por todas essas trocas do Rogério, mas no seu feeling, daquilo que você vem acompanhando, né, nesse período do São Paulo, os últimos jogos que você fez do Tricolor, você acha que o Jandrei já pegou essa vaga, pelo menos nesse início de temporada, de goleiro titular do São Paulo, ou o Volpi ainda tem algum mérito com o Rogério Ceni? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim, vinha invertendo, na verdade, revezando, né? O Volpi com o Jandrei. Esse é um questionamento que toda coletiva o Rogério vai responder. Todo mundo pergunta, e aí, já vai parar agora de revezar? Ele repetiu a escalação pela primeira vez do goleiro de forma consecutiva, né? O Jandrei atuou contra o Santo André e contra a equipe da Ponte Preta. Eu acredito que ele vai seguir com o Jandrei. Observando a atuação, o Jandrei tem uma atuação muito segura. O Jandrei, ele joga muito avançado, levando a equipe para frente. Ele tem um jogo com os pés que pode ser interessante também, e vendo assim no campo as atuações do Jandrei, eu sinto que o Jandrei tá muito tranquilo no gol do São Paulo. E a gente acompanhou, claro, nos últimos anos toda a situação com o Volpi, mas só um asterisco sobre outros atletas também, que eu acho que vão seguir como titulares no São Paulo, e esses são quase que intocáveis: Gabriel Sara e Alisson. O Rogério Ceni, em todas as coletivas, elogia muito. Então, nesse cenário todo de rotação, eu acho que o Jandrei vai se firmar, e os dois atletas que eu pontuo, que eu acho que não saem do São Paulo tão cedo, Alisson e Gabriel Sara, não só pela postura ofensiva, mas também pela defensiva para voltar, para marcar, que eles são muito elogiados pelo Rogério. Tá aí, Isabelle Moraes com as informações do time de São Paulo. Obrigado, Isa, boa sequência de trabalho para você. E se o Rogério Ceni quer continuar com o Alisson, não sei se ele vai melhorar muita coisa no time de São Paulo, não sei se ele vai continuar com essa cara carrancuda dele, se um dia ele vai voltar a sorrir, porque se ele for depender do Alisson, tá aí o que aconteceu com o Grêmio, né? Não que o culpado do rebaixamento do Grêmio tenha sido o Alisson, mas insistindo um jogador que não faz gol, não dá assistência e não colabora tanto assim para que mude o placar de uma partida, não sei se o Rogério vai voltar a sorrir aproveitando e utilizando tanto assim o camisa 12, ainda mais ele jogando
próximo ali, jogando mais aberto, né? E prejudicando o futebol do Nicão, que é mais jogador do que ele.